Êxodo capítulo 17, versículo de número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na tua presença nessa manhã. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, transforma-nos, ó Pai, segundo esta gloriosa palavra que está sendo entregue nessa manhã. Impacta-nos, ó Deus, com o poder da tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Me esconda, ó Deus, atrás da cruz do Calvário. Importa que tu cresças, que eu diminua e que o teu nome seja glorificado. Amém e amém. A igreja pode se assentar dizendo: graças a Deus. Irmãos, por que Deus ficou tão irado com aquele povo? Será que não era um povo que estava defendendo a sua terra? O povo de Israel saindo do Egito. O primeiro obstáculo foi o Mar Vermelho. Eles começam a caminhar e se deparam com um exército, os amalequitas. E eles pelejam, conforme nós vimos aqui, e Deus dá a vitória a Israel diante dos amalequitas. No versículo 16 que nós lemos, Deus jurou que haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Deus disse no versículo 14, no final do versículo, que Deus haveria de riscar o nome de Amaleque, os amalequitas da história do mundo. Por que Deus ficou tão irado com os amalequitas? Se era um povo que estava apenas defendendo a sua terra, o seu território, por que Deus ficou tão irado? Irmãos, o problema estava que os amalequitas eram um povo nômade. Eles viviam no deserto, eles não moravam numa cidade edificada. Eles iam para uma determinada fonte de água, saíam dali, iam para um outro lado e para outro lugar. Eles ficavam viajando, navegando pelo deserto. E o modo de sustento dos amalequitas era saquear as caravanas que passavam. Todo o povo que passava, os amalequitas saqueavam, roubavam os seus alimentos, roubavam os seus animais, matavam todas as pessoas. O modus operandi, a forma de agir dos amalequitas, era em primeiro lugar ir lá na retaguarda, pegar as pessoas mais fracas, aqueles que estavam doentes, e atacar as nações pela sua retaguarda. E eles fizeram exatamente isso com a nação de Israel. Como é que você sabe disso, pastor? Abra comigo a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 25. Olha o que Deus estava dizendo. Lembra-te do que te fez Amaleque, que no caminho, quando saíres do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda, todos os fracos que iam após ti,
estando tu cansado, afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos ao redor na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Qual era a estratégia? O povo de Israel estava cansado, estava com sede, estava com fome, caminhando pelo deserto. E Amaleque foi lá na retaguarda, pegou os mais fracos, uma atitude de covardia. E um exemplo que nós temos mais desse comportamento covarde por parte dos amalequitas, está em 1 Samuel, você não precisa abrir, capítulo 30, versículo de número 1, quando Davi pegou seus valentes e saiu de Ziglague. Os amalequitas foram lá, roubaram todas as mulheres, todas as crianças e colocaram fogo na cidade. Não havia nenhum só homem na cidade. E Deus disse que riscaria o nome dos amalequitas por debaixo do céu. E tudo que Deus disse que faria, Deus vai fazer. Leve o tempo que levar, Deus é fiel àquilo que Ele disse. Passados 700 anos aproximadamente, no tempo do rei Ezequias, alguns homens de Judá foram até uma aldeia de amalequitas e exterminou o resto dos amalequitas que havia sobre a terra. E nunca mais foi mencionado o nome de Amaleque na Bíblia. Irmãos, os amalequitas morreram naquele dia. Mas há um espírito demoníaco que age, que nós poderíamos dar esse nome de amalequita. É o espírito da covardia que nós vimos agir quando Caim pega o seu irmão mais novo e vai levá-lo até o campo. E no momento em que Abel estava distraído, quem sabe, Caim pelas costas de Abel pega uma pesada pedra e mata o seu irmão, a covardia. Nós vamos ver no mesmo livro de Gênesis, Simeão e Levi, dois dos filhos de Jacó. A irmã deles havia sido violentada por Siquém. Eles preparam a estratégia. Seu pai diz assim: não, se eles circuncidarem, todos os homens da cidade, eu vou permitir o casamento. Todos os homens da cidade se circuncidaram. Quem sabe o que é circuncisão aí? Levanta a mão. Para você que não sabe o que é circuncisão, é uma cirurgia de fimose. Imagine isso sem anestesia. Imagine isso sem condições de dar ponto, sem condições de higiene. Quando eles estavam no momento de maior dor, porque todos os homens da cidade aceitaram ser circuncidados. Quando os homens estavam passando pelo período de maior dor daquela circuncisão, Simeão e Levi entram naquela cidade. Nenhum homem teve condições de reagir, porque eles estavam sofrendo com dor. Simeão e Levi mataram todos os homens daquela cidade. Vejo também a ação desse espírito dos amalequitas na vida dos irmãos de José. José chega sem nenhuma maldade, indefeso. E eles prepararam a estratégia. Como é que eu vou matar ele? Vem lá o sonhador mor. Eles preparam a estratégia. Então Rubem, não vou matar ele, não vamos sujar as nossas mãos, não. E todo mundo sabe da história. José lançado numa cisterna e posteriormente vendido como escravo. Foram covardes. Uma atitude covarde com alguém que não podia se defender. Quem está entendendo diz amém. Faraó, Êxodo capítulo de número 1. Ele manda matar todos os meninos. Que defesa que tem uma criança. Por isso que é abominável a questão do aborto. Que defesa tem uma criança sendo gerada no ventre de uma mãe. E as pessoas abortam, destroem uma vida que não tem como se defender. E Faraó fez isso. Nós vamos ver o rei Herodes fazendo a mesma coisa, Herodes o Grande, mandando matar todas as crianças, temendo que se levantasse um outro rei para roubar-lhe a coroa. Ele manda matar todas as crianças, covarde, espírito de amalequita. Vamos ver Judas, andou com Jesus durante 3 anos e meio,
e foi lá pelas costas de Jesus e o traiu, vendendo por 30 moedas, 30 peças de prata, preço de um escravo. O espírito de Amalequita se revela na vida de todos aqueles que atacam os outros pelas costas, pessoas que não têm condições de se defender. Esse espírito de Amalequita continua agindo nos dias de hoje. Os amalequitas foram consumidos, mas o espírito de Amalequita continua agindo. Ele age através dos homens bombas, homens que colocam um cinto com explosivos em torno de si, entram dentro de um shopping center, cheio de crianças, cheio de famílias, e apertam o botão e destroem vidas, pessoas que não têm nenhuma chance de defesa. Sequestradores. Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu ia até colocar aqui hoje, quanto que me entristeceu ver aquilo. Um senhor parando o carro na porta da sua garagem, quando ele sai para conversar alguma coisa com o vizinho, para um carro atrás, descem vários homens armados, rendem aquele pai. Sai uma criança de 5 aninhos de dentro daquele carro, e os bandidos colocam aquele pai dentro daquele carro, e saem disparados, e a criança fica desesperada, ela vai para um lado e vai para o outro, e não sabe o que fazer, porque havia alguns amalequitas que covardemente abordaram alguém que não tinha nenhuma condição de se defender. E aquela criança ficou ali, correndo para um lado, não sabia, foi para o meio da rua, voltou desesperada, porque o seu pai acabava de ser levado. E algum vizinho foi, parece que recolheu, não sei o final da história, não sei o que aconteceu com aquele pai. Mas o que Deus está tratando conosco nessa manhã é que existe um espírito de Amalequita que anda até mesmo dentro da igreja. Sabe por que ele entra lá no livro de Jó? Diz a palavra de Deus que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. E sabe quem estava no meio deles? O diabo estava no meio deles. E o diabo tem se infiltrado dentro da igreja através do espírito de Amalequita, de covardia. Quando as pessoas falam dos outros pelas costas, isso é espírito de Amalequita, porque quando você fala mal de alguma pessoa pelas costas, você não está dando a ela direito de defesa. E Deus abomina a covardia. Deus prometeu e destruiu os amalequitas por causa da covardia. O salmista no Salmo 120, não precisa abrir, eu vou ler para você. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista não pede a Deus que o livre da espada, da guerra, da luta, da enfermidade, da fome, mas pede a Deus que o livre da boca enganadora, dos lábios mentirosos. Você não pode falar mal de ninguém pelas costas. Isso é covardia, porque você não dá à pessoa o direito de se defender. Muitas pessoas disfarçadas sobre essa história, eu vou te contar para o Senhor me ajudar a orar. É só uma forma de fofocar. Surpreendeu alguém no pecado, vai e fale para ela. Fala para todo mundo, espalha para todo mundo. Isso é espírito de Amalequita. Êxodo capítulo 12. A gente vai ver o espírito de Amalequita na vida de Miriam. No versículo 1 diz que Moisés havia tomado uma mulher cuxita, etíope. Provavelmente, talvez Zípora ainda estivesse viva. Mas a razão do comentário de Miriam e Arão era por causa da mulher cuxita que Moisés havia tomado por esposa. Havia alguma irregularidade nisso, que a Bíblia não dá os detalhes, mas foi a razão da murmuração de Miriam e Arão. Quando Deus se levantou da tenda, através da coluna, Miriam foi tomada de lepra do alto da cabeça até a planta dos pés. Aquilo que ela tentou fazer ocultamente nos bastidores, conversando aqui no ouvido de um, conversando no ouvido do outro, Deus revelou para toda a nação de Israel. Cuidado para não ser tomado de lepra espiritual. Por isso muitas pessoas estão mortas espiritualmente dentro da igreja. Só vou ler mais um versículo, para que a partir de hoje, esse espírito do inferno saia dessa igreja em nome de Jesus. Salmo 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios.
Pastor, mas eu surpreendi no pecado. Converse com ele, ore juntamente com ele. Cuidado com a sua boca, cuidado com os seus lábios. Mas o espírito de amalequita cai por terra hoje, em nome de Jesus. Eu não sei da sua vida, talvez você tenha sido alvo dos amalequitas, alvo de fofoca, alvo de acusação, alvo de traição, de covardia. Com os olhos fechados, Caim foi covarde com Abel. Abel foi tido como um justo. Aleluia. Os irmãos de José traíram José, foram covardes com José, mas José foi exaltado no Egito. Aleluias. Miriam foi covarde, traiu a Moisés. Moisés foi exaltado como legislador de Israel. Jesus foi traído por Judas. Foi traído por Judas, mas a ele foi dado um nome que é sobre todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Se você é alvo de calúnia, se você é alvo de fofoca, Deus manda te dizer, não te defendas. O Senhor, Ele é a nossa bandeira. O Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te exaltar. Não te defendas. Cala-te. Porque o espírito de amalequita, ele cai por terra hoje. Esse espírito, ele cai por terra hoje. Em nome de Jesus.